Oi, tudo bem com você? Eu sou a Renata, seja bem-vindo ao 15 Dias para Ler e ao vídeo com as minhas excelentes, quer dizer, menos uma, mas as minhas excelentes leituras do mês de junho. Aliás, junho foi um mês bastante atípico, eu, sem querer, li um livro de cada gênero textual. Eu consegui concluir uma peça de teatro, um romance, um livro de contos, um de crônicas e um de ensaios. A variedade de nacionalidades é intencional, mas essa de tipo de livro não. Foi uma grata surpresa e, aliás, eu só percebi a hora que eu estava separando aqui os livros para o vídeo. Bom, dessas leituras, 3 já foram mencionadas aqui no canal no vídeo da tag dos 50%, 2 em posição bastante honrosa e uma, veja bem, foi a decepção da tag. Mas vamos lá. Vamos começar, como sempre, pelas nacionalidades. Não tenho livro físico aqui ainda. Brasil, Moçambique, Peru, Estados Unidos e Japão. Bom, deixa eu já até continuar com esse do Japão aqui na mão, pelo seguinte. Como eu já havia dito lá no vídeo de lidos do mês anterior, eu já estava com essa leitura em andamento em maio, eu só foi concluída agora em junho, mas lida majoritariamente em maio, do que eu falo quando eu falo de corrida, do Haruki Murakami. Eu sou corredora? Não. Eu amei esse livro? Sim. Porque ele não fala só sobre corrida. Ele fala, obviamente, sobre o esporte, que aliás ele pratica aí há uns... Nossa, eu já me esqueci, mas há uns 40 anos que ele é corredor, ou mais. Fala também sobre processos de escrita, sobre o envelhecimento, sobre a passagem do tempo, sobre como ele tem amadurecido, sobre música, muita música, sobre outros escritores, porque além de escritor, o Murakami também é tradutor, então ele está sempre comentando aqui sobre os trabalhos dele. Enfim, é um livro sobre assuntos muito diversos e que eu tomei como um livro de uma pessoa muito sábia falando sobre a vida. Existem muitas formas de você encarar uma obra, né? Então, eu encarei dessa forma, eu encarei como um senhor me dizendo, veja bem, tome rumo na sua vida. Bom, a estrutura desse livro é bem interessante, ele parece ter uma estrutura em diários, mas na verdade os textos que estão aqui são bem variados. Acho que não dá para ver que parece um diário, mas enfim. São 9 textos, a maior parte deles escritos entre 2005 e 2006, em que ele fala sobre algum treino relevante daquele dia, algum preparo para uma corrida, uma maratona ou até uma prova de triatlo. A exceção para este período aí fica para um texto de 95 ou 96, em que ele fala sobre uma prova de 100 quilômetros num dia, uma ultramaratona. Eu fico besta com isso, sabe? Eu sei, eu já sabia que existiam essas provas assim super longas, né? Mas eu nunca tinha visto o relato de alguém falando sobre isso. Então ele fala muito aqui sobre persistência, resiliência, e assim como em outro livro dele, que eu já havia lido, que aliás fica a recomendação aqui, que é O Romancista como Vocação, ele fala muito sobre como a corrida e o trabalho como escritor são entrelaçados para ele. Para as duas atividades, ele tem uma disciplina bastante parecida e que é exercida diariamente. Ele corre todos os dias e ele escreve todos os dias. Ele não nega a existência do talento, mas ele sempre considera que para que o trabalho do escritor seja bom, o escritor precisa ter persistência e também resiliência, né, para lidar com a monotonia, com a solidão, que a solidão para ele não é um problema. E aí entra, né, por que eu gosto tanto do Murakami? É uma relação meio narcísica que eu descobri quando eu li esse primeiro livro dele aqui, que é o seguinte, o Murakami é muito reservado, muito introspectivo, muito tranquilo em relação a estar sozinho e também prefere atividades que não sejam em grupo. Então, enfim, além de gostar muito da forma como o Murakami escreve, eu me identifico com muita coisa, né, com muitos aspectos da vida dele. O que eu acho curioso em relação a isso que ele fala do talento, né, como eu disse, ele não nega a existência do talento, mas nos 2 livros ele comenta como é que ele começou a escrever. E foi assim, meio que uma epifania. Ele estava num jogo de beisebol, assistindo a um jogo de beisebol, e de repente, puxa, e se eu escrevesse um romance? E aí ele resolveu escrever. E o que é que ele fazia antes? Ele era dono de um bar.
de jazz. Se você já leu as obras de ficção do Murakami, você já deve ter percebido que ele fala muito sobre música. Pois é, na não ficção também. Então, se você gosta de rock e de jazz, deixa já o bloquinho aí separado, porque você vai pegar muita indicação de banda boa também. Tem um trecho aqui que eu queria ler. Achei aqui, tá na página 73, é um parágrafozinho só. As pessoas às vezes zombam de quem corre todo dia, alegando que é uma tentativa desesperada de viver mais. Mas não acho que esse seja o motivo pelo qual a maioria corre. A maioria dos corredores corre não porque queira viver mais, mas porque quer viver a vida ao máximo. Se você quer desfrutar os anos, é muito melhor vivê-los com objetivos claros e plenamente vivo do que numa bruma. E acredito que correr ajude a fazer isso. Forçar a si mesmo ao máximo dentro de seus limites individuais. Essa é a essência de correr e uma metáfora aplicável à vida. Para mim, esse parágrafo aqui sintetiza o livro. Ele vive como corre. Opa, esqueci de falar da edição. Essa aqui é uma publicação da editora Alfaguara, com tradução de Cássio de Arantes Leite. Deixa eu continuar aqui falando sobre perspectivas pessoais de escritores, comentar esse belíssimo livro da Socorro Racioli. Eu ainda não tenho esse livro físico, mas pretendo ter, porque, gente, que livro gostoso de ler. Eu me forçava a não ler tantas crônicas assim ao mesmo tempo, porque a vontade que dava era de devorar o livro. Mas eu estava lendo esse livro antes de dormir. E eu ia dormir tranquilona, sabe? Felizona. Porque ela escreve de um jeito tão gostoso, mesmo quando ela vai falar de temas que são mais tristes ou que são mais sérios, o tom da escrita dela é maravilhoso. E eu havia comentado sobre esse livro lá na tag do 50%, porque eu tive uma primeira experiência não muito positiva com a Socorro Racioli. Eu não gostei tanto assim do A Cabeça do Santo, que é um livro muito famoso dela, né? Mas eu amei o livro de crônicas dela. E ter gostado deste livro me deixou feliz. Bom, ela fala sobre o que aqui? Sobre a vida. Fala muito sobre ser escritora, sobre as oficinas de escrita de que ela participou, sobre as instruções que ela dá para novos escritores também. Mas para além do trabalho, ela fala sobre a família, sobre filhas, sobre os gatos dela, sobre viagens, sobre lugares. E embora ela fale muito sobre lugares dentro e fora do Brasil, os textos que eu mais amei foram aqueles que falam de lugares dentro do Brasil. E ela fala sobre várias cidades, vários lugares no Ceará com tanto carinho, com tanto amor. E um dos textos que mais me pegou é justamente um sobre a demolição de um prédio. Eu nunca estive naquele lugar. E eu lamentei pela perspectiva daquela demolição, sabe? Tamanha a força da escrita dela. E falando assim, a força parece que é algo muito rebuscado, não é. É um tipo de texto simples, mas com uma escolha tão cuidadosa de palavras que aquilo chega no coração, sabe? Até eu que sou meio coração peludo, mas aquilo me pegou de um jeito. Gente, que texto bom. Eu vou pegar o nome da crônica aqui. Achei aqui. São Pedro, um delírio. Ela fala sobre como a demolição de prédios históricos ou com uma importância muito grande para um determinado lugar também significa a perda da memória, da identidade e até de parte da cultura de um lugar e de um povo. É um texto muito, muito, muito bonito. Eu amei esse livro. E assim que possível eu quero comprar uma edição física, porque ele parece aquele tipo de livro que é gostoso você abrir assim aleatoriamente e ver o que tem ali, tipo a sorte do dia, sabe? São crônicas bem curtinhas. Se eu não me engano, eram todas publicadas em jornal. Então, normalmente crônica de jornal é curta mesmo, né? Então são textos muito rápidos de se ler, muito gostosos. E olha que delícia. Esqueci de pegar aqui quem é a editora e como foi no Kindle. Eu vou deixar escrito aqui na hora da edição. Só para não perder o fio da meada aqui mexendo em Kindle de novo. Deixa eu tirar o elefante da sala e falar do livro que me decepcionou. O Travessuras da Menina Má, do Mário Vargas Llosa, era o livro de junho aqui do Clube do Livro da minha cidade, né? Um clube presencial de que eu participo. E assim, eu já sabia que muita gente no clube não estava gostando do livro. Eu fui uma das últimas a começar. E, bom, antes do pessoal começar a ler e dizer que não estava gostando, eu tinha uma expectativa boa em relação a esse livro, porque eu já li outras obras do Llosa e eu gosto do que ele escreveu.
Então, assim, a expectativa é a mãe da decepção, né? Então, ok, eu comecei com uma expectativa alta por ser do Lhosa. Aí a expectativa já baixou muito, porque eu vi o pessoal reclamando muito desse livro. E mesmo começando a leitura com a expectativa já mais baixa, ele conseguiu me decepcionar. É um livro ruim? Não. Mas é um livro que não me agradou em diversos aspectos e não agradou muita gente. Não vou falar pra vocês que é um livro ruim no sentido de ser sem pé nem cabeça, de não ter nexo. Não, ele tem a coerência dele. Por isso que não dá pra falar que é um livro mal escrito, um livro ruim. Mas ele tem um aspecto que, para mim, é muito mal desenvolvido, que é o desenvolvimento de personagem. Antes de reclamar, deixa eu falar da parte boa primeiro, que vai ficar mais lógica a coisa aqui. Sobre o que é esse livro, né? Qual é o enredo dele? São as idas e vindas de um casal da adolescência até a vida madura. Então, é um livro que se passa num período muito longo de tempo, começa no Chile, e eles vão se reencontrando. Gente, não é spoiler falar que eles vão se reencontrar, porque é a premissa do livro, tá? Tá aqui atrás, tal. É para isso. Eles vão se separar e se reencontrar muitas vezes ao longo da vida, em lugares diversos. Onde? Eles vão se reencontrar em Paris, em Londres, em Tóquio. E nesses reencontros, eles não estão meramente de passagem. Tanto o Ricardo quanto a Lily, aliás, Lily só no começo do livro, né? Porque ela muda de nome também. Mas enfim, tanto o Ricardo quanto a Lily, de alguma forma, têm uma relação significativa com esses lugares e com o momento histórico. Então, esta, para mim, é a grande vantagem deste livro. Ele tem uma ambientação histórica muito, mas muito bem construída. O Lhosa conseguiu aqui colocar as revoluções, por exemplo, de Paris, o movimento hippie de Londres e até a Yakuza, a máfia japonesa, muito bem encaixadas aqui nesse livro. Então, ok, falamos do aspecto positivo, agora vamos reclamar. Esse livro aqui tem apenas a perspectiva do Ricardo. É um livro em primeira pessoa. E ele é esse camarada aí, meio apaixonado pela Lily. E eu falo meio apaixonado, gente, porque pra mim isso aqui não é um livro sobre amor, é um livro sobre obsessão. Ele tem essa relação meio conturbada com a Lily, que aparece na vida dele, normalmente no momento difícil. Ele ajuda essa mulher e, como eu disse, é a premissa do livro, ela some para depois reaparecer. A história é essa, são as idas e vindas dele, sempre pela perspectiva dele, então nós temos todo acesso ao pensamento, às opiniões dele, mas sobre a Lily não existe desenvolvimento decente. Quem é a Lily? Ah, ela é bonita, muda de nome e veja bem, parece que ela tem um comportamento meio autodestrutivo, mas perceba que fica muito superficial. Ah, mas podem alegar que é porque é só a perspectiva dele. Só que assim, eu entenderia essa justificativa se o Lhosa fosse um escritor iniciante, ou até se esse livro aqui tivesse sido escrito pelo Lhosa ainda jovem. Não é o caso. Ele escreveu esse livro aqui já mais velho, bem depois do Nobel. Mas vamos equilibrar aqui escritor bom com escritor bom. Vamos pegar Machado de Assis, Dom Casmurro. Nós temos apenas a perspectiva masculina? Sim. Mas, ainda assim, a Capitu, embora ela não tenha voz no livro, a perspectiva dela não faça parte do livro, ela é um personagem bem desenvolvido, ela é tridimensional, ela tem camadas, né? Então eu achei que, para um escritor do porte do Lhosa, a forma como ele desenvolve a protagonista dele aqui foi pífia. Enfim, tá aí, tá registrada a reclamação e a decepção. Bom, essa edição que eu tenho aqui é da editora Ponto de Leitura, com tradução de Ari Reutemann e Paulina Vast. Agora vamos falar de coisa boa. Vamos começar por um livro que, bem, a leitura foi tão incômoda quanto genial. Nós Matamos o Cão Tinhoso, do Luiz Bernardo Ronuana. Esse aqui é um livro de contos. O conto que dá título aqui para o livro também é o conto que abre o livro e ele é bastante longo, ele tem acho que umas 40 páginas. Quem é esse cão tinhoso? Nós sabemos que é uma metáfora para o colonizador. Só que apesar de saber que é uma metáfora, existe também a perseguição de fato a um cão aqui, né? Um cão sarnento que fica ali numa escola e alguém diz para essa molecada dar um jeito naquele cachorro. E dar um jeito naquele cachorro significa matar o cachorro.
Então, assim, por mais que eu saiba que esse cachorro é a metáfora de um processo de colonização que estava em andamento ainda, o fato de existir a perseguição ao cachorro me incomodava, né, por gostar muito de animal. Mas qual que é o pulo do gato aqui que eu achei que torna esse livro genial? O primeiro conto me incomodava porque existe uma situação ali que representa uma metáfora, né? Já repeti isso muitas vezes. Os outros contos só têm situações nada metafóricas. Todas as violências que podem acontecer nos contos seguintes são reais e seriam contra humanos. Eu não sei se foi essa a intenção do Romana, mas se foi, captei, se não foi, estou aqui devaneando. Ele primeiro me faz sentir pena de um cachorro, para depois perceber que o que se faz com os humanos era pior do que o que se fazia com o animal. Não que o animal valha menos, mas vocês me entenderam, né? Pois é. Então vamos continuar aqui. É um livro, como eu disse, bastante violento. Todos os contos aqui envolvem algum tipo de violência, seja física, seja psicológica. E é um livro muito corajoso, porque quando Juana publicou esse livro aqui, foi acho que 11 ou 12 anos antes da independência de Moçambique. Moçambique era uma colônia e ele fez um livro aqui inteirinho de contos contra a colonização. Poucos meses depois da publicação desse livro, o Juana foi preso, acusado aí de militância anticolonialista, porque os portugueses não gostaram nem um pouco do que estava acontecendo. A gente falando aqui sobre independência, né? O Brasil é independente há muito tempo, então é estranho pra gente que em 75 ainda existissem colônias portuguesas, né? Pois é. Acho que por isso e por outras razões, Nós Matamos o Cão Tinhoso já foi, ou ainda deve ser, né? Livro de vestibular. Se vocês quiserem ver uma análise bem detalhada sobre este livro, eu vou recomendar aqui o da professora doutora Miriam Bevilacqua, que eu acho excelente, eu adoro tanto as resenhas quanto as aulas dela. O desse aqui não é resenha, é aula mesmo, ela explica muito sobre cada conto, obviamente com spoiler, gente, porque é aula. Mas enfim, eu recomendo muito que vocês vejam o vídeo dela, que é um vídeo excelente, especialmente aí para quem tem vestibulando em casa. Mas para quem não tem, leia também, porque é muito bem escrito. É uma publicação da editora Capulana. Ah, e é uma edição que traz um conto extra, que não fazia parte da edição original, que é o Rosita Até Morrer. Eu quero fazer uma observação só sobre dois contos aqui. Um deles é As Mãos dos Pretos, que me emocionou demais, que é o que mais evidencia o racismo escancarado. Uma criança pergunta por que as mãos dos pretos são mais claras do que o restante do corpo, e as respostas que ele recebe são as mais horrorosas possíveis, e as pessoas falam sobre aquilo com muita naturalidade, porque para elas era normal ser racista e tratar a pessoa preta como alguém inferior. E um outro conto que me chamou a atenção pela beleza e pelo estilo literário mesmo, deixa eu pegar o nome dele certinho aqui, Inventário de Imóveis e Jacentes. É um conto curtinho de 6, 7 páginas, em que uma casa é descrita. Só isso. Mas qual é que é a beleza disso? Conforme ele vai falando dos móveis, dos objetos, dos enfeites, nós percebemos que ele está falando da casa de alguém que tem uma posição anticolonialista, mas que precisa esconder o seu material de estudo, esconder a sua inteligência até, para que não seja perseguido pelas suas ideias. É um conto brilhante, brilhante mesmo. Bom, temos mais um livro para falar. Meu Deus, eu acho que minha bateria não aguenta. Bom, acho que dá. Tanto o livro que eu comentei agora, o Nós Matamos o Cão Tinhoso, quanto o próximo, Um Bonde Chamado Desejo, faziam parte da minha lista de 12 livros para 2025. Esse livro aqui é muito famoso, né? Aliás, essa história é famosa, porque o livro fez sucesso, a peça da Broadway foi um estouro, as adaptações para o cinema também fizeram muito sucesso, enfim, e eu ainda não conhecia. O enredo em si dessa peça é até que simples, mas o que me cativou foi a complexidade dos personagens e também
o encaminhamento, né, da protagonista, da Blanche, que claramente é uma pessoa que está com algum problema psiquiátrico, um problema comportamental, além de um problema comportamental, e não sabe o que fazer, e as pessoas em volta também não têm condições de ajudá-lo. Nem condição nem intenção, porque vamos nos lembrar que essa obra aqui é bem antiga, e naquela época transtornos mentais eram vistos só como coisa de louco. Bom, o que nós temos aqui? A Blanche e a Stella são moças bem criadas, de uma família tradicional, mas é aquele tipo de família tradicional que já perdeu a riqueza, sabe? Ficou só o nome, só a arrogância, a fama. Pois é. Já há muitos anos a Stella saiu da casa da família para se casar com um sujeito horroroso, que é o Stanley Kowalski. E sim, gente, toda hora que eu li esse nome eu me lembrava do Kowalski lá dos Pinguins de Madagascar. Que horror, não tem nada a ver com a história. Enfim, a Stella se casou com esse camarada, saiu da casa da família e foi morar em Nova Orleans. Até então, pelo que fica subentendido, ninguém da família tinha visitado a Stella, porque eles não sabiam em que tipo de lugar que ela morava. O livro começa com a Blanche chegando na casa da Stella e se chocando com o lugar. É um lugar bastante pobre, feio, com muito barraco, assim, barraco no sentido de confusão, sabe? De gente gritando, gente brigando o tempo todo. Então ela se espanta com aquilo, porque ela está vindo ainda da casa da família. Ela perdeu tudo, inclusive a propriedade. E a irmã acha que ela está indo para visitá-la. Na verdade, ela não está indo visitar coisa nenhuma, ela está indo de mudança para a casa da irmã porque ela não tem mais onde morar. Porque ela perdeu a casa, né, a última propriedade da família. Mas a Stella ainda não sabe disso. Bom, a Blanche se choca com o lugar. Depois ela se choca com a casa da irmã, que é uma bagunça. E assim que ela conhece melhor o cunhado, ela se choca também com o tipo de homem que a irmã escolheu para viver. A Stella tá grávida e ele não tem o menor problema em descer a mão nela. Ele bate na Stella e ela sai de casa, volta. E a Blanche começa a perceber que aquilo faz parte do cotidiano daquele lugar. Então ela, que é claramente uma alcoólatra, vai piorando, né? Durante o convívio com a irmã e com o cunhado. Existem sequências de violências que vão aumentando ao longo do livro. E isso tudo vai evidenciando muito essa crise da Blanche. Ela está se desintegrando. Acho que a palavra melhor é essa, não é nem só a questão do enlouquecimento, ela está se desintegrando. Ela já apanhou muito da vida até chegar ali e a vida não para de gastar, né, o pouco que resta da sanidade da Blanche. Um livro espetacular, eu fiquei fascinada por esse livro, tanto que eu li em seguida, já recomecei e depois fui atrás de ver o filme porque eu fiquei hipnotizada pela Blanche Dubois. Como eu disse, a grandeza dessa obra é a construção dos personagens, especialmente da Blanche. Achei uma peça maravilhosa de se ler, embora, né, como eu já deixei bem claro, seja um texto bastante pesado. Essa edição que eu tenho aqui é da editora Peixoto Neto, com a tradução do Vadim Nikitin. Eu já vi que esta edição não está disponível para venda na Amazon. Dei uma olhada no site da editora, também não encontrei lá no site da editora, então eu imagino que esteja fora de catálogo. Mas ainda existe a edição da editora LIPM, e também não é um livro difícil de se encontrar em sebos. Aliás, ele é fácil até de encontrar em sebo e também é barato, não é aquele livro que está escasso e caro nos sebos. E esse aqui ainda tá com preço ok. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa a respeito desse livro, porque eu falei dele com tanta empolgação que eu nem olhei pro meu roteiro. Ah, eu só tinha esquecido de falar a respeito da minha impressão geral a respeito do livro, né? Ele tem um quê de Faulkner misturado com naturalismo. Sabe aquela decadência sulista que tanto Faulkner quanto a... Nossa, esqueci o nome dela. A Flannery O'Connor, lembrei. O Faulkner e a Flannery O'Connor escrevem muito bem sobre aquela decadência das famílias sulistas e de como essa perda de dinheiro e de prestígio acaba degringolando em violência e miséria. Pois é, eu achei que esse livro aqui é um misto entre Faulkner, Flannery O'Connor e o naturalismo.
Porque a Stella, a partir do momento em que ela está inserida nesse meio, ela também se deixa contaminar por tudo aquilo e ela vai naturalizando todas as situações, toda a violência. Lembra de Cortiço, né, em que o meio interfere na psique e no comportamento dos personagens? Pois é, por isso, né, achei que esse livro aqui é um misto aí de Luiz Azevedo com Faulkner. Livro maravilhoso, recomendo muito. A bateria foi suficiente para falar do livro anterior, mas não dos planos aqui, do que está em andamento em julho. Bom, em junho eu comecei o Poética do Aristóteles. Eu já havia lido alguns trechos desse livro, mas agora é a primeira vez que eu estou lendo de forma sistemática, do começo ao fim. Começado em junho, o plano era finalizá-lo agora em julho. De fato, finalizei. Conversaremos logo mais sobre ele. Também em julho é a intenção começar e finalizar, que ainda não comecei, Assombrações, do Starnone, que vai ser o livro do Clube do Livro aqui de Campinas de julho. Sigo ainda na leitura, já em andamento, da biografia da Clarice. Aliás, saiu uma resenha de um livro da Clarice aqui, do A Cidade Sitiada, caso você não tenha visto ainda. Pode ir lá dar uma olhada, por gentileza. Voltando aqui, essa biografia até foi base para algumas coisas que eu falei lá. Sigo nessa leitura e provavelmente em setembro vai parecer que eu li horrores, porque, pelos meus cálculos, termino esse livro em setembro, junto com esse aqui. E os dois, né? Deixa eu pegar aqui. 2 calhamacinhos. Pretendo começar agora em julho o livro do Travesseiro, da Sei Shonegon. Esse livro não é tão grande quanto parece, ele é um calhamaço, mas existem algumas páginas em que tem pouco texto, assim, ó. Algumas são páginas inteiras, mas outras não. Por isso eu estimo que vá terminá-lo em setembro. Ainda em julho, pretendo me divertir um bocado lendo um livro do Jô Soares, O Xangô de Baker Street. É só isso que eu quero ler em julho? Não, né? Mas o que eu tenho previsto é isso. De concluir mesmo, pretendo concluir estes 3 aqui. Bom, espero que vocês tenham gostado da curadoria de livros que eu apresentei aqui. Como sempre, nós nos vemos nos próximos vídeos. Caso você tenha gostado desse vídeo, não esquece de curtir e se inscrever aqui no canal. E nós nos vemos nos próximos vídeos. Até mais! Tchau!